Uma boa noite a todos, então. Quando são 20 horas, eu convido a todos para nós dar início à nossa palestra, à nossa reunião de hoje. Aproveitando para avisar, dar um recadinho antes de nós fazer a abertura, que a nossa sociedade participa da campanha Tampinha Legal. Tem ali na frente tem a bombona para receber essas doações. E quem quiser se informar bem, saber o que bem certinho, como funciona, pode entrar no tampinhalegal.com.br e lá vai ter todas as informações para vocês. Então, pedimos a colaboração, quem puder, a gente está aceitando e fazendo parte dessa campanha aqui na sociedade, então. Eu convido, então, todos a fechar os olhos do corpo físico e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a proteção nesse instante, para que possamos estar em harmonia e em paz. E eu convido a todos para responder mentalmente. Verifique se hoje você cheirou o perfume de uma flor, saboreou a doçura de uma fruta tenra, observou um pássaro riscando o céu, tocou em uma planta de folhas macias, fez um carinho em alguém, olhou para o céu só para admirá-la, respirou profundamente, sentindo o ar fazer parte da sua vida e de seu corpo. Vamos voltar a sentir, vamos voltar a viver e deixar apenas de sobreviver. Então, com essa reflexão, com esse pensamento de harmonia, de amor, a gente dá por aberto a nossa reunião da noite. E já entregando para o Wilson, então, que vai fazer a palestra de hoje de Espiritismo e o meio ambiente, né, Wilson? Alguém já sentiu o ar hoje? Perguntava a mensagem inicial. A energia que vem do ar, nós não nos damos conta. Se formos olhar o que diz a ciência, nós vamos perceber que não podemos ficar 4 minutos sem respirar. Sem beber e sem comer, podemos ficar um pouco mais. Mais de 3 dias sem água, alguém pode aguentar, ou 50 dias sem alimentos. Mas sem ar, não. E esse vídeo, publicado pelo Greenpeace, nos chama a atenção sobre a importância do ar que respiramos. Porque ele vai dizer que metade do oxigênio com que nos nutrimos vem das águas do oceano. E nos conclama a mantermos vivos o oceano. Iniciando com essa introdução, nós começamos a falar sobre espiritismo e meio ambiente. Alguns poderão perguntar onde, nas obras básicas, encontramos alguma coisa relativa ao meio ambiente ou à ecologia. Nós vamos dizer que pelo menos o termo ecologia lá não encontraremos. E não é outra razão senão porque esse termo foi criado em 1866. Isso dá 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Até então não existia esta expressão, assim como aquelas outras criadas por Allan Kardec para trazer ao mundo uma ideia nova que tratava basicamente do espírito, mas acima de tudo da vida como um todo. E esse alemão, Ernest Haeckel, portanto vizinho de Allan Kardec, na mesma época, ou um pouquinho depois, mas pelo menos no final do meio século, na metade do segundo século, do século XIX, aliás, trazia ao mundo uma realidade que até então as pessoas desconheciam. E infelizmente, até hoje, muita gente ignora ou não quer saber. Mas vamos ver. A palavra ecologia deriva de 2 palavras gregas, oikos, casa, e logia, ciência, oikoslogia, que por derivação virou ecologia em português. Associado ao meio ambiente, refere-se a ele como a casa dos seres vivos.
As pesquisas sobre o assunto, no entanto, remontam à antiguidade, lá ao tempo do grego Teofrasto, que foi um filósofo. Foi o primeiro a observar as relações do meio ambiente com os seres vivos, embora não usasse esse termo. Mas, como eu disse, o Espiritismo não abordava essa questão ecologia. Mas vamos ver o que nós podemos encontrar no Espiritismo que nos remete a pensarmos no meio ambiente. Lá em O Livro dos Espíritos, na introdução, diz: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Nós, a consciência, nós que pensamos, nós que avaliamos, nós que contemplamos e interagimos de alguma forma no meio onde nos encontramos. Esta é a alma, este é o espírito. Na essência somos nós. Mas ainda há um terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Ou seja, nós temos os mesmos instintos dos animais. E esses instintos estão voltados para a preservação da vida, para a preservação da nossa espécie humana. E por isso nós lutamos para viver. Nós utilizamos a nossa inteligência e todos os recursos que com ela conseguimos para nos mantermos vivos e manter a espécie humana. Mas, por ignorância, porque nós somos criados simples e ignorantes, não ignorância no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento, nós vínhamos até este alemão trazer para nós a ideia de ecologia, agredindo o meio ambiente de forma inconsciente. Desde então, a ciência nos tem trazido informações, os colégios, através dos professores, nos conscientizam, a mídia também nos alerta a respeito da nossa responsabilidade diante da vida e das consequências dos nossos atos diante da natureza e, consequentemente, da condição mais ou menos favorável para que a vida se perpetue na Terra. Pela alma participa o homem da natureza dos espíritos. E na parte final da resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos, nós encontramos: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Opa! Aí já nos chama a atenção de que não podemos pensar apenas nas questões espirituais. Se até o arcanjo começou por ser átomo, tudo se encadeia. E se nós pensamos em evoluir espiritualmente, não podemos deixar de evoluir também nas questões materiais. Isso não quer dizer que devamos nos tornar materialistas, mas preservar a vida, as coisas materiais saudáveis, e até usufruir das coisas materiais para o conforto, sem agredir o meio ambiente. E aí precisamos usar a inteligência. Mas prosseguindo: admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Mesmo estudando o Livro dos Espíritos, mesmo estudando toda a literatura espírita, nosso espírito continua acanhado diante das informações disponíveis no universo, que nos competem buscá-las. Os espíritos não nos dão nada pronto, a não ser o ensaio inicial, aquilo de que nós demoraríamos muito para adquirir com nossos próprios recursos, que são as questões abordadas nas obras básicas, e que Jesus já trazia e Moisés anteriormente nos trouxe. É toda uma continuidade de aprendizado cada vez mais aprofundado. E nós precisamos prosseguir, porque nós, como eu disse, usamos a inteligência para nos mantermos vivos. E para isso, nós desenvolvemos mecanismos para alimentar a humanidade, que se não fossem usados, fatalmente
uma parte expressiva, se não a maioria da humanidade, pereceria de fome por falta de alimentos. Então a ciência desenvolveu mecanismos de produção em larga escala, e no momento nós precisamos reavaliar como estamos fazendo isso. É a melhor forma? Cumpriu o seu papel? Precisamos modificar? Quais as consequências dessas práticas na natureza e para a saúde nossa? E aqui nós temos uma matéria publicada por Tom Belmonte em 8 de maio de 2018, tem o site ali embaixo, e que ele diz: a região noroeste gaúcha é uma das campeãs no país no uso de químicos em milhares de propriedades rurais. A nossa região. Coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital de Caridade de Juí, que atende pacientes de 126 municípios da região, o médico Fábio Frank, esse projetado aí, é enfático a afirmar que agrotóxicos e câncer andam juntos. Antes de prosseguir, eu não estou aqui combatendo por combater o uso de agrotóxicos, estou apenas alertando o que os pesquisadores já nos trazem. Esse médico da área da saúde que trata de pacientes com câncer é que está falando, através dessa publicação feita na internet. E ele prossegue: fica cada vez mais forte a evidência de que a exposição a esses agentes, seja pelo trabalhador rural que aplica ou recebe através de pulverizações agrícolas, seja no consumo de alimentos a longo prazo, isso pode causar câncer, destaca Frank. E há poucos dias eu vi uma publicação que falava que a maçã, mesmo depois de colhida, ela é tratada com uma espécie de defensivo contra o apodrecimento ou contra o ataque dos insetos, que teoricamente não deveria passar da casca e ao ser lavada seria removida. Mas os pesquisadores constataram que em alguns casos pode chegar a 4 milímetros ou até 5 além da casca. Eu sempre fui um grande admirador da maçã e sempre a consumi com casca. Dava uma lavadinha às vezes por cima e comia achando que não estava sendo agredido. Mas a gente vai acumulando esses agrotóxicos no corpo, então tem que tomar cuidado. Existem mecanismos para evitar. Então, segundo essa matéria, pelo menos por enquanto, com o uso desses recursos, nós temos que descascar a maçã e às vezes até um pouquinho da parte interna dela para nos, em tese, livrarmos desses agrotóxicos. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, cada brasileiro, pasmem senhores, consome 15 litros de agrotóxico por ano. É muito? Olha só, no Rio Grande do Sul, esse consumo salta para 29 a 30 litros per capita. E somado a isso, temos as nossas estatísticas. Comecei a perceber o alto índice de pacientes com câncer de trabalhadores rurais. A redação um tanto quanto truncada, eu não quis mudar para ficar igual ao original. Mas ele prossegue: obviamente precisaria de alguma pesquisa técnica para afirmar isso com toda certeza. Mas existe projeto nosso com a área de agronomia e com a Unijuí para identificar nos pacientes com câncer a presença do glifosato. Eu já tinha ouvido falar em glifosato, mas daí digo: o que é isso? Fui estudar. Você sabe o que é glifosato? Quem é que sabe? É um secante. Secante. Ele era comercializado com o nome de Roundup, era patenteado em 2002, expirou a patente. Hoje qualquer laboratório que detenha a fórmula pode modificá-la aqui e ali e fabricar com o nome que quiser. No Brasil é mais conhecido por mata-mato e existem vários produtos aí fora. O problema desse secante, se é que nós podemos chamar de um problema, considerando o câncer, é que no original ele foi fabricado, recomendado uma dosagem por hectares. E as plantas foram modificadas geneticamente para resistirem a esse secante. Assim o secante só afetava as chamadas ervas daninhas. No entanto, essas ervas daninhas, ao longo do tempo, com a repetição do uso, foram criando resistência.
E aí, para obter o mesmo resultado, os agricultores passaram a usar maiores quantidades. E nesse momento, já extrapolou-se a recomendação do fabricante. Além disso, há o contrabando de produtos que vêm de fora, sem que as pessoas conheçamos exatamente como funcionam e aplicamos a mesma dosagem recomendada para aqueles autorizados no Brasil. E aí o problema se agrava. Além do que, na cidade, nós, por comodidade, não queremos mais trabalhar no que achamos, segundo o entendimento da maioria, um serviço cansativo, pesado. Quando nasce uma graminha na nossa calçada, ou mesmo no pátio, teríamos que capinar ou arrancar. Capinando, ela retorna, então teríamos que arrancar. Imaginemos o trabalho. O que fizemos? Contratamos alguém, ou nós mesmos, vamos lá e colocamos no secante. Esse secante é carreado pela água, atinge os lençóis freáticos, e pelo ar. Inclusive, nós éramos aqui a capital do cinamomo, hoje pouco existe, uma árvore muito vil a presença, se é que existe vileza nisso, mas suscetível à presença do secante, e ela morre. E ele é fabricado para durar um curto período de tempo. No entanto, no norte dos Estados Unidos foram analisados sedimentos de rios e constataram que alguns produtos chegam a durar até 1 ano, mantendo o seu efeito. E isso é cumulativo, porque todas as colheitas eles são usados, e nós, infelizmente, na cidade também estamos usando. Eu não uso, e nem admito que use ao redor da nossa casa ou no nosso pátio. Às vezes aparece alguém lá e diz, não quer usar um secante? Um dia sugerido a Irene, e ela prontamente descartou, porque a gente conversa a respeito disso. Essa é uma foto de pacientes na ala de espera do Centro de Alta Complexidade lá em Juí, e o médico prossegue, mas tudo o que temos aqui já serve de alerta, garante o médico. Na rotina do HCI, a média mensal é de 300 novos casos de câncer, ou 3.500 por ano. Isso dá quase 10 casos novos por dia. 10 casos novos por dia. E ele conclui, e isso está correlacionado ao aumento de tempo de vida, temos que levar em consideração. Por segundo alguns médicos, todos nós temos células cancerígenas no corpo. Mas o nosso corpo tem anticorpos que combatem, não permitem que elas proliferem. Mas com o avançar da idade, nossos anticorpos vão perdendo a eficiência. Não sei se vocês sabem, nós trocamos de corpo a cada 7 anos, corpo físico. As células morrem e são renovadas, são substituídas por outras cópias, porém com menor qualidade que a matriz. E assim sucessivamente, por isso o envelhecimento. Então, o tempo de vida e os fatores externos, como alimentação. O que estamos comendo? Quais as nossas escolhas? Tabagismo, não vou nem comentar, e agrotóxico, que infelizmente alguns são obrigados a usar por não ter técnicas adequadas ainda ou desconhecerem para o manuseio do plantio. Mas nós na cidade, por comodidade, estamos repetindo os atos do interior. Uma vez fomos fazer uma palestra no interior de Joia, e fomos recebidos por um confrade que nos guiou e depois nos recepcionou em sua casa, oferecendo-nos um almoço. E eu perguntei para ele, por que você não faz uma horta aqui? A lavoura vem bem próxima da casa, assim. E ele disse, não dá, porque o secante mata tudo. Aí eu não falei nada, só fiquei pensando, se o secante mata a horta, deve fazê-lo. Pelo menos algum malefício para as pessoas que estão ali no meio. E eu fui nomeado, pelo meu modo de agir e de pensar, o agente socioambiental da Vara do Trabalho de Santo Ângelo, por uma recomendação, na verdade, uma exigência do CNJ, porque entende o CNJ, e isso é plausível, de aplauso até, parece um pleonasmo, né? Mas nós devemos aplaudir iniciativas assim. Eles nos incentivam e nos cobram para que nós ajamos adequadamente, cuidando de um meio ambiente sustentável, reduzindo o consumo de energia, de água, melhor utilizando os recursos que o tribunal nos disponibiliza e também recomendando que nós façamos ações na sociedade voltadas para a melhor qualidade de vida. Nas escolas, onde quer que seja, nas entidades sociais,
como eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma recomendação do CNJ. Mas para isso eles precisam nos preparar. Então nós fomos a Porto Alegre fazer um curso, e lá, nesse curso, no primeiro dia, eles nos levaram a conhecer um projeto em andamento já há algum tempo, na Vila Pinto, dentro do bairro Bom Jesus. Fomos em 3 vans e lá conhecemos esse projeto, que é o Centro de Educação Ambiental, o Centro de Triagem da Vila Pinto, o Centro Cultural James Culis, não consigo ler a letra bem pequenininha, e Escola de Educação Infantil Vovô Belinha. Obrigado pelas pessoas que têm boa visão. E essa senhora é Marli Medeiros. Eu, infelizmente, nunca havia ouvido falar sobre ela. E me encantei com o trabalho dela. No começo teve um vídeo, antes da palestra, que ela falava. Então quem estava aqui, e acredito que a maioria estava, já está sabendo. E conhecemos esse rapaz, o Luiz Henrique de Lima, neto de Marli Medeiros, que segue os passos da avó. Essa senhora desencarnou em junho do ano passado. E ela dizia no vídeo que ela se sentia com uma missão, não sabia até quando ia levar isso, e levou até o fim. Aqui ele está dando uma palestra para nós, falando sobre o trabalho da sua mãe e a mudança do ambiente, porque até então as crianças não tinham um mínimo de recurso. No começo do projeto, elas pegavam alimentos do lixo para se alimentar. E há pouco tempo ele viu uma discussão lá entre os alunos, quando a Marli falou, tinha 200 e poucas crianças, hoje tem mais de 450. E aí, aquele tumulto, tem que saber qual era a razão. E aí os alunos disseram, não, é porque a professora disse que nós íamos para o Beto Carreiro e agora mudou, vai para outro lugar. E ele deu uma gaitada, uma gargalhada, e os alunos não entenderam. Professor, por que isso? Não entenderam. Ele disse, não, como muda a realidade. E daí ele fala que conheceu os amigos dele de infância, que o objetivo primeiro era alimentar-se. Hoje, o objetivo das crianças é divertir-se. Houve uma mudança para melhor expressiva em razão do trabalho da Marli. Depois ele nos levou a conhecer o centro de triagem. Eu imaginava que o ambiente tivesse um mau cheiro, que fala em triagem, lixo. Tem um leve odor assim, desagradável, mas nada que espante. Porque ali é levado apenas um material reciclável, não aqueles produtos em decomposição. Então é selecionado em casa, compete às pessoas fazerem isso. Hoje de manhã, infelizmente, ouvindo o Bom Dia Brasil, foi nos dada a informação de que no Brasil apenas 3% das cidades reciclam lixo. E reduziu 13% de 2017 para 2018 essa reciclagem. Nós estamos na contramão da evolução. Quais as razões? Desconhecemos. Porto Alegre está entre essas 3%, mas é muito pouco mesmo. Mas devido a esse projeto, então, eles recebem lá materiais recicláveis já quase limpos. O Henrique disse que não precisa lavar, basta raspar, deixar mais ou menos limpo, porque o fogo depois faz o processo. O ideal seria que nós lavássemos. No Japão é lavado, não fica nada, tá como feito da fábrica. Mas o custo hídrico para nós ainda, segundo ele, na opinião dele, é dispensável pelo menos a lavagem mais profunda. Mas devemos evitar, por exemplo, de jogar uma caixinha de leite com excesso de resíduo ou pingando leite, pelo menos despejar e dar uma enxaguadinha. Retirar, foi falado aqui, as tampinhas das embalagens Tetra Pak, não só de leite, como outras quaisquer. E de refrigerantes, a casa está recebendo aqui, tem um projeto de recolhimento para destinação depois, para reciclagem, inclusive gerando recursos para onde for destinado. Nós fizemos aqui um registro, aqui é separado, vem no saco de lixo os produtos recicláveis, e lá eles separam por espécie, porque a reciclagem não é pegado tudo e levado para um lugar só. Tem indústrias que reciclam esse material,
outras outras já trabalham com metais, alguns plásticos mais pesados, e por aí vai. E alguns não são recicláveis. Esse aqui é papel, é reciclável, esse aqui é bastante reciclável, inclusive o pessoal anda catando na rua. Papel também, embalagem Tetra Pak. Esse recentemente começaram a reciclar, e alguns aqui ainda não sei se são recicláveis. O vidro, obviamente que sim, mas sacolas plásticas, essa que nós pegamos no mercado, ele disse que ainda, pelo menos lá, não existe um processo de reciclagem desse material. Ou seja, eles separam e vai para o aterro sanitário. Então nós que fazemos o uso, eu sempre pensei, eu vou usar sacola plástica, eu tenho que de qualquer forma sacar e botar no lixo. Mas aquele lixo preto, ele não falou, acredito que seja, o saco preto aquele, seja mais facilmente decomposto na natureza do que essas sacolinhas, porque a gente coloca às vezes 5, 10 quilos na sacola e ela resiste. É um material muito resistente. Então, por enquanto, lá pelo menos não é reciclado. Aqui tem mais algumas fotos e aqui tem um depósito maior, o Luiz Henrique está no fundo. E esse aqui são os materiais que ainda não têm tratamento. As lojas que vendem lâmpadas, coisas, têm a obrigação de recolher e devolver ao fabricante. Não, nós não devemos jogar em lugar nenhum. Outra coisa que ele falou, vidro quebrado, embalar bem, porque eles estão lá com luvas, estão com máscara. Mas seguidamente acontece acidentes porque as pessoas jogam vidro quebrado, é reciclável, joga lá na embalagem de produtos recicláveis, vão separar perto dele. Aí ele já vem contaminado, existe ali N bactérias que podem prejudicar a saúde daquela pessoa que está ali trabalhando. Mais material não reciclável e esse aqui, os vidros. E depois disso, nós temos aqui umas informações importantes. Nós temos ali efeitos da contaminação por metais pesados nos seres humanos. Porque às vezes a gente pega uma lâmpada, pega uma pilha, um celular, não tem o que fazer, põe no lixo comum. Vamos ver onde estão. Mercúrio. Produtos farmacêuticos, nós podemos encontrar mercúrio. Lâmpadas fluorescentes, interruptores, pilhas de baterias, tintas, fungicidas e termômetros. Quando quebra, a pessoa faz o quê? Põe no lixo. E aqui muitos de nós nem separamos. Quais os efeitos no organismo? Distúrbios renais, lesões neurológicas, efeitos mutagênicos. Claro que um adulto não vai sofrer mutações, mas as futuras gerações, através dos cromossomos da mãe e dos pais lesados. Alterações do metabolismo, deficiência nos órgãos sensoriais, irritabilidade, insônia, surdez e morte. No caso mais extremo. Cádmio. Baterias e pilhas, plásticos, pigmentos e papéis. Quando eu li isso, eu digo, puxa vida. Lá em casa nós separávamos os produtos orgânicos, como na reciclagem não é aproveitado, nós fazíamos uma espécie de compostagem empírica. Digo, dá muito trabalho fazer compostagem, não tinha, em tese, não tinha tempo. Eu faço um buraquinho no chão, enterro, ele se decompõe por si próprio. E até fertiliza o solo e às vezes nasce uma planta sem que eu tenha plantado porque tem sementes no meio. E botava papel. Eu disse para ele hoje, não vamos colocar mais. Há algum tempo eu já pensava, mas o que é o papel? O papel é madeira, vai apodrecer, é orgânico, mas e os produtos químicos utilizados para fabricar o papel? E dentre eles o cádmio. Consequências para a saúde, dores reumáticas, distúrbios metabólicos, osteoporose, disfunção renal. E outro, o chumbo. Está presente nas tintas impermeabilizantes, cerâmica, vidro, inseticidas e baterias. Provoca no organismo perda de memória, dor de cabeça, anemia e até paralisia. E as pessoas jogamos, ontem nós voltávamos de um passeio que fizemos aí, e paramos para recolher uma mudinha, tentar plantar em casa, que dá na beira das estradas e enfeita as árvores, na parte externa das matas, não no meio, só na periferia das matas. E aí eu vi um arbusto pequeno e devia ser fácil de recolher, é um cipózinho, e o que eu vi lá me deixou estarrecido. Arbustos pequenos, impregnados de garrafas PET e algumas bombonas, que acredito eu, sejam até de pesticidas usadas na lavoura ao lado. O que leva uma pessoa a fazer isso?
Ela acha que escondendo dos olhos está resolvido o problema. É, como eu disse, a ignorância ou a falta de vontade de agir de forma diferente. Por viciações, porque a nossa geração já está viciada num comportamento do menor esforço. É fácil. Usei o produto, o que eu vou fazer? Jogo fora, jogo para dentro do carro, escondo numa planta. Não me dou conta que se 7 bilhões e 600 milhões de pessoas fazendo o mesmo, o que isso vai representar? Depois, nós saímos e fomos até a barreira ecológica. Aqui tem algumas imagens. É um projeto simples que as cidades podem adotar. Acredito que não de muito grande custo e de uma eficiência considerável. Trata-se de uma boia, ou mais de uma, colocada diagonal ao rio. Isso está no Arroio Dilúvio. E aí, o lixo carreado pela água vai deslizando e para numa gaiola que eles retiram e pesam e destinam para os aterros sanitários. E nós conversamos com esse rapaz aí, o Cláudio, e fizemos até um vídeo com ele. Qual é o teu trabalho aqui, Cláudio? O meu trabalho é retirar todo o resíduo flutuante ao longo do Arroio Dilúvio. Então nós temos uma gaiola, uma espécie de armadilha, onde eu abasteço com todo o lixo que vem ao longo do arroio. Eu coloco esse resíduo em sacolas, peso nessa balança. Ao final do dia eu passo para a empresa quantas sacolas eu recolhi, onde é atualizado semanalmente a quantidade de lixo no nosso lixômetro. Sim. Esses sacos eu deixo na calçada para o caminhão do DMLU levar. Pode mostrar para nós onde é que é feito o recolhimento que eu vou mostrar aqui? Então a barreira está em posição diagonal, de forma que todo o resíduo ele é direcionado para essa margem do arroio, onde nós temos essa gaiola. A gaiola está aqui embaixo. Isso. O rio corre de lá para cá. Exato. Quando a gaiola está bem cheia, eu iço ela pela talha e encaixo nesse funil aqui. Lá embaixo tem até um peixe morto, né? Grande. E aqui é que é... Esse funil ele vai escorrer, eu vou deixar sacos de lixo aqui para escorrer para dentro dos sacos. O saco eu levo para pesar na balança. Posteriormente, deixo lá na calçada para o caminhão levar. Há quantos anos tem esse projeto aqui? Esse projeto não é esse trabalho? Desde março de 2016. Desde março de 2016, então é recente. Não é tão recente assim, né? Então nós já recolhemos mais de 549 toneladas de lixo que nós impedimos que chegasse até o Rio Guaíba. Tá certo. Obrigado, Cláudio, excelente trabalho. Obrigado. Vou postar isso no YouTube, tu autoriza? Claro. Então tá bom, obrigado. Ele falou que já foram recolhidos mais de 549 toneladas de lixo nesse período. Eu achei pouco, ele achou bastante. Eu achei pouco considerando a história da humanidade e desde quando foi falado pela primeira vez sobre o meio ambiente. E ainda mais com essas informações que eu mencionei há pouco, trazidas a público hoje, que apenas 3% é reciclado. Esse lixo não precisava estar ali. Que lixo é esse? É o lixo que as pessoas deliberadamente jogam nos rios, nos arroios, ou que jogam na rua, ou que cai do lixo quando a pessoa que vai recolher, o setor de coleta faz, e fica na rua e ninguém se disponibiliza lá a pegar e voltar, botar de volta no lugar apropriado para ser recolhido depois. E aí vem as chuvas, vai para os rios, dos rios vão para os mares, e por isso os nossos mares estão contaminados, matando animais e até prejudicando a saúde das pessoas. E se continuar assim, em pouco tempo, a vida humana estará em sérios perigos de ser extinta por falta de um meio ambiente adequado para viver. Claro que primeiro são os animais que sofrem, porque não têm inteligência para perceber que aquilo não é combustível e ingerem. Pesquise na internet e vocês vão ver a quantidade de animais que morrem ingerindo plásticos. Enquanto isso, aqui em Santo Ângelo, ali perto de casa, eu fiz esse registro. Olha o comportamento humano. A pessoa pega e abandona. Meu carro não funciona mais, o que eu vou fazer? Da baixa custa caro, tem que chamar alguém, estaciona no lugar, deixa. Aí os vizinhos, vendo isso, fazem o seguinte raciocínio: ninguém liga ali, então vou começar a jogar lixo. Aí ele viu uma vizinha indo lá e largando lixo ali. Ela ficou estarrecida olhando.
uma vizinha desse veículo abandonado. É bem próximo de casa, dá umas 3 quadras, eu acho, na Baixada. Esse é o comportamento humano. Parece que quando as pessoas não cuidam, tudo é permitido. E aí vai de tudo, até de restos de árvores, sacolas, etc. Sendo que na nossa cidade existe a coleta seletiva de lixo por regiões. Recomendo que vão na internet e coloquem lá, coleta seletiva de lixo em Santo Ângelo. Vai ter todos os bairros explicando o que é lixo para cada tipo e o dia da semana recolhido. Aqui em Santo Ângelo é separado por lixo úmido e lixo seco. Se a pessoa fizer um estudo mais aprofundado, vai ver que nem todo lixo seco é reciclável. Alguns têm que ir lá para o lixo úmido mesmo. E aí aqui tem um exemplo, o bairro José Alcibiades de Oliveira, Piratini, Radins, AFPM, Sagrada Família, Santa Bárbara, Indúbria, Santa Clara, João Goulart, Colmeia, Aguiar e Vera Cruz. Esse lixo úmido é recolhido durante o dia, hora de início às 7 horas da manhã, então tem que estar lá antes das 7, o ideal é colocar às 6h30 para não perder, nas segundas, quartas e sextas-feiras. E o lixo seco, também em turno diurno, nesses bairros, também o mesmo horário, nas terças, quintas e sábados. Então o que custa para nós fazermos isso? Separarmos o lixo em casa, tomarmos um cuidado. Um detalhe, aqui separem lixo úmido e lixo seco. O lixo úmido, em tese, no nosso município, não é reciclável. O lixo seco é levado para ser reciclado numa instituição, alguém recorda o nome que tem aqui? Ecos do Verde? Eco do Verde ou Ecos do Verde? Ecos do Verde. Então eles fazem esse trabalho aqui. Nós podemos facilitar o trabalho deles e lembrando sempre de produtos cortantes, embalarmos. O máximo que pudermos, se possível, até escrever. Uma das ideias é pegar uma garrafa PET, colocar os vidros dentro e fechar com aquela fita ao redor, que aí ele vai enxergar e vai separar e vai evitar acidente. Mas o que o Espiritismo tem que ver com isso? O objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Respondem eles a pergunta feita por Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Opa! O que os espíritos estão dizendo aí? Que a obra da criação, então, ela não foi feita pronta. Nós fazemos parte desse processo de criação. Tem uma parte que nos toca. E na reencarnação, nós, fazendo o nosso papel, cumprimos a parte que nos toca. Prosseguem os espíritos. Para executá-la, a missão, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então são ordens de Deus. Não é uma deliberação nossa que nós devamos cuidar da natureza, que nós devamos nos envolver nas questões que dizem respeito à vida como um todo. São ordens de Deus. Então, se nós não estivermos fazendo isso, estamos descumprindo a sua ordem. Enquanto formos ignorantes dessas ordens, até se justifica. Mas quando a ciência se encarrega de nos dizer as consequências de determinado proceder, não há mais justificativa para um agir criminoso, porque é criminoso em relação à vida. É assim, prosseguem os Espíritos, que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós nos adiantamos, se fizermos aquilo que nos compete. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Dele quem? Dele, Deus.
Então, com o nosso trabalho, porque a pessoa sente um prazer imenso ao fazer uma ação voltada para a melhoria da vida no planeta. Quando nós contemplamos um jardim como esses aí, retratados, utilizando as plantas que Deus nos possibilita utilizar neste planeta, utilizando a criatividade, embelezando o meio por onde andamos, em vez de depredá-lo, torná-lo feio, em vez de estarmos pichando paredes, como fazem alguns irmãos nossos, não sei o que eles veem naquilo, por que não usam a criatividade para aprimorar o meio ambiente? Olha que bonito que ficam esses lugares. E conclui: deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. O que é a natureza? A natureza não são apenas os seres orgânicos. A natureza é um todo, porque todo ser orgânico tem em si o princípio inteligente. E todo ser humano tem em si o espírito, que é o princípio inteligente, adquirindo a consciência de si mesmo, desenvolvendo o raciocínio, o pensamento contínuo e a responsabilidade dos seus atos. Quando então nós começamos a participar como co-criadores das obras de Deus. Somos partícipes nesse projeto. E não precisamos fazer grandes coisas com aqueles jardins. Nós podemos, como aqui tem um exemplo, como eu disse, fazer um processo bem simples, enterrar o lixinho em casa, ali tem semente, essas abóboras nasceram sozinhas. Nós colhemos lá, acredito que mais de 40 abóboras, nasceram na rua, no vizinho, no pátio, nós demos para muita gente, para os colegas de trabalho, e fizemos um registro. Isso aqui foi em fevereiro do ano passado. E olha só, aqui tem uma relação, vocês não vão conseguir enxergar, eu não consegui ampliar, mas a gente consegue ver na internet o material e o tempo de decomposição. Cada material tem um tempo de decomposição. Como é que eles sabem disso? Eles utilizam de mecanismos que aceleram o envelhecimento. Por exemplo, o plástico ele é submetido à tração, o aquecimento e esfriamento, e se tem uma ideia. E o que nos chama a atenção é esse item ali, ó, fralda descartável, 600 anos. 99,9% das mães e dos pais também hoje não querem mais saber de lavar uma fralda de pano. É descartável mesmo. Outra coisa, o plástico, ele leva 450 anos para se decompor na natureza. Todo o plástico produzido no planeta ainda existe. Às vezes ele se fragmenta em pequenas partículas que circulam no nosso sangue e ataca todo o nosso sistema. A própria escova de dente solta partículas de plástico. Seria o caso de nós repensarmos o tipo de escova, embora eu não sei se existe, mas talvez com fibra de bambu seria o adequado, ou de outro material que não seja tão prejudicial à saúde assim. Estou condenando o plástico? Não. Há pouco eu vi uma publicação que a ciência não evoluiria tanto se não fosse o uso do plástico. Ele foi descoberto, foi utilizado na indústria em meados da primeira metade do século passado. E desde então houve um grande avanço. Está em quase tudo. Quase tudo que utilizamos, nossas cadeiras inclusive, aí tem material plástico. O problema é qual o destino que damos depois que já não nos serve mais como utilidade. O vidro, de 80 a 1000 anos. Borracha, tempo indeterminado, para citar alguns. O chiclete, 5 anos. Quando a pessoa é pequena, e alguns adultos fazem, máximo, gospa o chiclete. Sabe o que pode acontecer? Um pássaro pode confundir e tentar se alimentar do chiclete e se engasgar. Outros animais também serão prejudicados pela sua presença. Desde que eu descobri isso, eu não largo o chiclete em qualquer lugar. Eu guardo, se estou viajando, guardo, coloco naquela saquinho que tem ali no lado do canto, que a gente coloca os resíduos, até chegar em casa e depositar no ambiente próprio para ser levado ao lixo ou à reciclagem. Dados estatísticos. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Isso eu corrigi porque a pessoa que escreveu, ela colocou um tempo diferente. Eu vi que precisava uma correção. Foi Paula
Cristiane Vieira. Não estou criticando a Paula, porque a gente comete esses atos falhos quando escreve. Quer botar um tempo, coloca outro. Mas achei por bem corrigir para ficar mais exato. 48% são depositados a céu aberto em lixões, 8% são depositados em aterros controlados, 41% são depositados em aterros sanitários, 0,9% são compostados. O que é compostado? É transformado em orgânica para utilizar nas hortas, na agricultura. Só 0,9% em usinas e 0,1% são incinerados. Aqueles lixos perigosos, como lixos hospitalares, o destino é a incineração. E ainda, segundo ela, é importante salientar que do material orgânico que compõe o lixo que geramos, aproximadamente 53% é de comida dispersada. Olhem essas fotos, são duas fotos em momentos diferentes. Um despejo e outro uma máquina patrolando lá, e basicamente alimento desperdiçado. E além disso, nós aqui, nosso tempo é exíguo, nós não podemos aprofundar muito, isso é matéria para um congresso, nós podemos voltar com outros tópicos em outra oportunidade. Nós temos a poluição mental, a poluição vibracional, aquela que geramos quando estamos nervosos, ansiosos, descontentes, desesperançados e até revoltados, muitas vezes, em casos extremos, alimentando ódio. Vejam o que diz Joana de Ângelo. Lá eu copiei 3 slides da internet, é bom mencionar, Deu o Poder do Pensamento, postado por Ricardo Azevedo em SlideShare. Mas vamos lá. Poluição e psicosfera. Diz Joana: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como ocorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes, não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. E nesse momento de transição planetária para um mundo de regeneração, em que se coloca uma peneira separada, o joio do trigo, nós percebemos uma busca desesperada dos prazeres selvagens como forma de satisfação que não encontramos nas viciações que até então alimentamos. Há que se tomar muito cuidado. Muitas vezes a mídia traz para nós pessoas que parece que vivem em festa, mas o comportamento, com certeza, não lhes permite um equilíbrio emocional suficiente, tanto que muitos desses irmãos nossos acabam por não encontrarem o que buscam com esses mecanismos, fugindo pela porta do suicídio, acarretando para si próprios maiores problemas, fora aqueles já encontrados pela desarmonia mental, agora a violência contra o corpo físico que repercutirá no seu perispírito e quase que fatalmente, não podemos dizer fatalmente, uma outra encarnação em consequências mais dolorosas, pelo menos fisicamente, do que até então. E ainda tendo que tratar as questões emocionais. Pode-se concluir assim, prossegue Joana, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. E lá, na revista Espírita de 1867,
nós encontramos: qual é, pois, o meio de se subtrair da influência dos maus fluidos? Esses fluidos que nós geramos e que os espíritos também geram, podem ser bons ou maus. Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal, que se faz quando se reconhece que um alimento é prejudicial à saúde. O que fazemos? Tal alimento lá me faz mal, o que eu faço? É rejeitado e substituído por outro mais saudável. Se eu percebo que um alimento para mim não faz bem, eu tenho por obrigação de substituí-lo, não devo teimar. Às vezes, por uma questão de gosto, nós insistimos em consumir aquele alimento. Queremos que a medicina produza medicamentos para depois amenizar os efeitos. Mas estamos violentando o próprio corpo. Sem dúvida, esse tempo ainda está longe. Aqui eu dei um salto por falta de tempo. Porque ele falava que quando a Terra for habitada por espíritos mais evoluídos, o padrão vibracional vai modificar. Daí ele prossegue: sem dúvida esse tempo ainda está longe, mas enquanto se espera, essas condições podem existir parcialmente, cabendo às assembleias espíritas dar o exemplo. E onde estão as assembleias espíritas? Aqui? Certamente. Mas só aqui? Nós formamos uma assembleia só quando estamos aqui? Se nós somos almas afins, teoricamente nossos padrões vibratórios são, pelo menos, próximos. Onde quer que estejamos, devemos lutar por sustentar os mesmos padrões que aqui experimentamos e que aqui vivenciamos. No começo eu projetei 2 vídeos, pelo menos, que nos conclamava às reflexões a respeito da obra do Criador, da beleza que nos é disponibilizada e do que estamos fazendo. E uma dessas coisas são os padrões vibracionais. Os que tiverem possuído a luz, e nós a possuímos porque estudamos o Espiritismo, serão, ou seremos, no nosso caso, mais responsáveis, porque teremos tido em mãos os meios de nos esclarecermos. Nós temos os meios de nos esclarecermos. Existe aqui o Clube do Livro. Todo mês é distribuído um livro novo, com um assunto novo, e todos voltados para as questões da vida, para as questões espirituais como físicas. Há pouco foi publicado um aqui que trata dos tipos de filmes. Recomendo alguns filmes que nós assistamos já, que nós não podemos viver sem uma película para nos distrair, pelo menos que ela seja construtiva, que nós reflexionemos a respeito do conteúdo dela e isso nos beneficie. Muitas vezes o que nós queremos é violência, e aí ficamos com ódio, Hoje eu vi uma colega dizer que, não sei o que ela falava, não sei se é uma série, o que é, que ela não aguentou ver. Ela teve que se afastar, o coração batia diferente e ela não se sentia confortável. Pessoas mais sensíveis, que já instintivamente já escolhem o que assistir. Mas aqueles que temos o conhecimento da lei de causa e efeito, devemos escolher o melhor. Então recomendo que aqueles que não são assinantes... Pode falar? Achei que tu estava fazendo sinal. Então aqueles que não assinam ainda o Clube do Livro, que eu assine, vão encontrar um manancial incrível selecionado para o nosso esclarecimento e para a nossa evolução. Incorrerão, no caso nós, incorreremos na responsabilidade dos retardamentos que nosso exemplo e nossa má vontade tiverem trazido ao melhoramento geral. Às vezes a gente pensa que não tem graves consequências. Eu sei, mas eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu tenho conhecimento, e essa luz, disse Jesus, não deve ser posta embaixo do alqueire, mas exposta para que ilumine o ambiente. Se ela serve para me iluminar, muito embora eu às vezes tenha resistência a utilizar da luz dela para melhor viver, eu devo começar a utilizá-la em meu benefício, iluminar as outras mentes também, porque eu vou incorrer na responsabilidade dos retardamentos que meu exemplo e minha má vontade tiverem trazido ao melhoramento geral.
Não é só da família, é da sociedade. Quando alguém adoece, a sociedade é prejudicada, de uma forma ou de outra, ou monetariamente ou emocionalmente. Porque uma pessoa que não está bem em casa, ela vai ter dificuldade no relacionamento, no ambiente de trabalho, na rua, onde quer que esteja. Ela não vai estar devidamente equilibrada. E se uma pessoa que nós conhecemos sofre, as suas vibrações, associadas a outras vibrações de sofrimento, podem nos afetar também. E como é que nós podemos fazer para melhorar isso? Eu tinha colocado aqui, mas tirei por falta de tempo, o texto. Os irmãos vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, que tem várias preces, e uma prece aos espíritos protetores. E vão encontrar lá uma sugestão de prece a fazer quando nós encontramos dificuldade nessa área, na área vibracional. Principalmente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, em que praticamente, pelo menos nas questões políticas, as ideias são partidas em dois sentidos, e os extremismos muitas vezes nos tocam e nós fugimos da razão. Cada um acha que tem a razão absoluta e o outro está totalmente errado, e não percebemos que uns e outros têm razão em uns pontos e nem tanta razão em outros, mas que precisamos procurar o equilíbrio. Como dizia Buda, o melhor é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, que nós possamos, com essas reflexões, eu trago aqui novamente um dos vídeos projetados antes da palestra, para que nós analisemos a beleza da obra do Criador. A ciência, com os recursos que tem até agora, não encontrou um outro planeta que ofereça as mesmas condições de vida que a Terra nos dá. Colocada na distância certa do Sol, numa órbita adequada, com uma lua que faz com que ela oscile, nos possibilitando as estações do ano e a duração do dia. De uma forma que a nossa vida, não só a vida física humana, mas de todas as criaturas que aqui vivemos, possamos viver, usufruindo dos recursos que a Mãe Terra nos disponibiliza. E são inúmeros. Muitos ainda vão ser descobertos. A ciência avança a passos largos. Se o primeiro momento dessa revolução tecnológica foi de agressão à natureza, destruição das matas, poluição dos rios, alguns exemplos já são dados de mudança de rumo. Eu já li que os árabes estão voltados para o desenvolvimento da agricultura orgânica. Investem nisso. É um custo, mas a vida não tem valor. Precisamos despertarmos-nos de que, se nós não mudarmos o nosso comportamento nas questões físicas e nas questões morais, nosso planeta vai ficar poluído fisicamente e mentalmente, dificultando em muito o nosso progresso, a nossa saúde, gerando doenças, gerando sofrimento. Quando já não é mais tempo, nós estamos entrando numa nova fase da vida planetária. E aqueles que não nos adequarmos a essa nova realidade, a essa nova postura, teremos dificuldades de voltar a reencarnar aqui. Porque já fomos alertados pelo Chico Xavier. Quem poluiu, quem sujou, vai ter que limpar. Teremos que limpar agora ou depois? Em algum momento teremos que fazer. Então vamos nos informar, vamos estudar, vamos nos interessar pelas questões ecológicas e pelas questões espirituais. E com certeza, utilizando a razão, ouvindo a consciência, nós conseguiremos tornar esse mundo aos poucos um mundo melhor. Não vamos esperar que os outros façam a sua parte, vamos fazer a nossa. Aqueles que nos observam vão ver que o nosso comportamento é salutar. E aos poucos mais gente vai se juntar. Esse projeto,
hoje uma realidade, da Marli Medeiros, me encantou. O seu neto prossegue no trabalho. Ninguém é insubstituível, mas cada um de nós tem uma missão. E nós podemos realizá-la quando as oportunidades aparecem. Nós temos um exemplo aqui que a minha esposa faz. As garrafas, em vez de serem jogadas, como eu disse, duram até 1000 anos. Ela utiliza a sua criatividade e faz essas obras artesanais. Nós temos um balcão lá cheio delas, eu apresentei os amigos, os parentes, com a sua arte. Uma coisa bela que seria lixo. Que infelizmente nossos irmãos, a maioria, quando não sabemos, jogamos, escondendo a natureza ou encarregando outros de darem o seu destino. Então que possamos nós reflexionarmos mais um pouco sobre a vida, sobre a mensagem de Jesus, que é toda de amor, e esse amor é por toda a obra do Criador. Não se resume apenas aos irmãos em humanidade, mas os irmãos em criação, como dizia Francisco de Assis, irmã terra, irmã pedra, até o fogo ele chamava de irmão, porque tudo vem de Deus. Irmão sol, irmão lua. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos então ao Wilson pelo seu recado, pelo seu alerta. Então, reforçando que possamos então contribuir fazendo nossa parte e dando nosso exemplo. Eu convido então todos para fecharmos novamente os olhos do corpo físico, pedindo que as boas vibrações estejam com todos neste ambiente e que então essas energias se espalhem por onde nós estivermos. Rogamos ao Criador, a Jesus, para nos lembrar que cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é preparação de nosso próprio amanhã. Com essa reflexão, então, nós damos por encerrado a primeira parte do trabalho e que possamos ter um bom retorno aos nossos lares. Aqueles que quiserem receber o passe, só aguardarem em silêncio. Que assim seja.